esse tema, e eu quero ler com você 2 Samuel, capítulo 24, a partir do versículo 10, que diz assim, eu leio na Revista Atualizada: sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fuja diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que determinou. E de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém, para a destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Vendo Davi o anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente. Porém essas ovelhas o que fizeram? Sejam, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto, e vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra e perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos, e a peiragem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei, e ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Até aqui, feche os seus olhos, vamos orar novamente. Pai, nós pedimos a Ti que o Senhor, ó Deus, aqui é para o culto infantil, tá bom? Ok? Irmãos, presta atenção aqui. Hoje, como eu disse, é a terceira ministração a respeito de Davi sobre o tema uma pessoa segundo o coração de Deus, uma nova história a partir de um novo episódio sobre a vida do rei Davi, e um episódio que, na minha opinião, é muitíssimo marcante e importante. Primeiro porque esse texto que nós acabamos de ler, eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta aí, por favor. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto muito difícil, porque é um texto que fala de uma faceta de Deus que muitas vezes nós não gostamos de olhar. Esse texto fala de uma face de um Deus que exerce justiça, e a gente não gosta muito disso. De um Deus que disciplina os seus filhos, assim como está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 3, o Senhor repreende e disciplina todos quanto ama. Então esse texto fala de uma faceta de Deus que a gente não tem assim muita proximidade. O amor de um Deus
não é aquele amor de quem não se preocupa com os caminhos equivocados dos seus filhos, não. O amor de Deus, muito pelo contrário, Ele se preocupa com os caminhos que os seus filhos escolhem. Deus se preocupa com grande importância. O amor de Deus, ele é marcado pela justiça. O amor de Deus é marcado pela justiça. Um dos autores que eu mais gosto, já falei muito dele aqui, é o C.S. Lewis, né? Um teólogo britânico do século ali 15, 16, e tem um livro, né, que foi traduzido para o português, chamado Um Ano com o C.S. Lewis, que nada mais é do que a junção de vários artigos e textos do C.S. Lewis. A ideia é cada dia você receber ali um devocional que ele escreveu, e nesse livro Um Ano com o C.S. Lewis, ele escreve assim: muitas pessoas não estão à procura e não querem reconhecer a figura de um Pai Celestial, porque muitas pessoas gostam de ver a figura de um avô celestial. Avô celestial porque o avô celestial seria muito complacente. Se existisse um avô celestial e não um pai celestial, esse avô celestial possivelmente permitiria tudo, porque o avô celestial investe, às vezes, até mesmo no comportamento errado dos netos. Os avós que estão aqui, por favor, me perdoe, mas quantos avós não ensinam exatamente a tal da arte para os seus netos? O que o pai e a mãe não deixam fazer, o vô e a avó muitas vezes incentivam o menino a fazer. Quantos avós encobrem a arte dos seus netos? Não faz assim com o menino, não, ele nem fez por mal, não, nem foi ele. Eu vi, eu estava de olho, não foi ele, não foi o outro que provocou. É o caso de muitos avós no mundo, né? Avós fazem isso muitas vezes. Por quê? Porque ele tem pena do neto, ele tem dozinha do neto. E ele já não tem mais, além de dó, de pena, de amor pelo neto, o avô, a avó, eles já não tem mais sobre os seus ombros a responsabilidade da educação dos netos, porque essa responsabilidade continua sobre os ombros dos pais. Os pais têm essa responsabilidade de educar, os netos não. Por isso que alguém definiu, e eu acho isso de forma brilhante, o que seria um avô? Avô é um pai com açúcar. Eu acho fantástico definir. O que é um avô? Avô é um pai com açúcar. O avô da Marina é assim? Avô e avó da Marina é com açúcar? O que é a ideia de um pai com açúcar, né? Doce toda a vida. Doce toda a vida, por quê? Porque o menino apronta, vem cá, vamos sair com o vô, vamos passear. Né? Então, essa é a ideia. Muita gente quer não ter um pai celestial, mas quer ter um avô no céu. Mas não é assim, nós temos um pai no céu, que de repente disciplina porque ama os seus filhos, que repreende porque ama os seus filhos, que não aceita o comportamento pecaminoso dos seus filhos, embora ele o ame. Como a teologia clássica diz, né? Deus não compactua com o pecado, mas ama o pecador. E Davi, como nós vimos, ele é um pecador com um P grande, mas é muito pecador. Nós aprendemos aqui que uma pessoa segundo o coração de Deus não significa ser livre de pecado, porque a própria vida de Davi nos demonstra isso. Nós vimos que ser uma pessoa segundo o coração de Deus não significa que essa pessoa não peca. Nós vimos na nossa primeira ministração, por exemplo, que uma pessoa segundo o coração de Deus é uma pessoa que reconhece os seus pecados. Na segunda ministração nós vimos que uma pessoa segundo o coração de Deus é uma pessoa que tem convicção da soberania de Deus na sua vida, mas que comete erros, mas que comete pecados. Por isso que o apóstolo João diz que se nós dissermos que não temos pecados, o que nós somos? Mentirosos. A verdade não está em nós, diz o apóstolo João, se dissermos que não temos pecado, porque nós somos pecadores. E sermos uma pessoa segundo o coração de Deus não isenta-nos de sofrermos e lutarmos contra os nossos pecados. Pecado faz parte da natureza humana. Você tem que se esforçar para fazer o bem, porque o mal você não precisa se esforçar, você faz só de pensar. Mas moço, não dá trabalho nenhum pecar. Então, para sermos uma pessoa segundo o coração de Deus, nós precisamos ter isso em mente. Nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus. E quando nós nos apropriamos disso, nós sabemos que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Então, Davi, ele era um homem, sim, pecador, tinha muitas falhas. E o tempo que nós lemos revela, por um lado, a justiça de Deus e por outro lado, a condição pecadora do homem.
Ele era um homem amado por Deus, mas ao mesmo tempo pecador. Como entender esse negócio? Qual que é o pecado de Davi no texto que nós acabamos de ler? O pecado dele foi que ele levantou um censo. E por que levantar um censo é um pecado? Porque Deus havia antes dito e alertado Davi, dizendo: Davi, eu não quero que você conte os homens de Israel. O porquê nós vamos entender daqui a pouco. Porque para Deus uma coisa estava muito clara: Davi precisava confiar naquele momento no poder de Deus e não na grandeza do seu exército. Davi precisava entender que quem o trazia vitória sobre as batalhas não era ele nem o seu exército, mas era o poder de Deus. Mas muitas vezes as pessoas no geral têm essa tendência de deixar-se encantar pelos recursos que se tem à disposição. Às vezes alguns veem o seu saldo bancário, que é exatamente muito positivo naquele momento. A gente começa a se sentir seguro, começa a dar uma extrapolada, um passeiozinho diferente. A gente se alegra com o recurso que nós temos à disposição. Um sujeito que porventura receba uma proposta salarial de uma empresa, que é uma proposta salarial muito maior, muito acima daquilo que ele normalmente convive a receber. Esse cara tem a tendência de se sentir muito mais seguro em relação à verba nova do que à verba antiga. É ou não é verdade? Às vezes as pessoas olham para os seus recursos e têm essa tendência de colocar o coração nelas, de confiar nela. O cara recebe uma nova proposta e automaticamente ele começa a trabalhar com essa possibilidade de melhora de salário. Ele já faz um financiamento novo, uma continha nova, uns boletos na Casa Bahia um pouquinho mais rechonchudo, porque a gente tem aquela confiança de que isso me dá segurança. Não, eu vou conseguir honrar, porque agora eu tenho ali alguns dígitos a mais, então tá de boa. E aí a gente confia. Se esquece que a gente fica doente, se esquece que acidentes acontecem, se esquece que imprevistos acontecem, mas a gente tem essa tendência de se sentir seguro, né? Nesse instante é exatamente isso que está acontecendo com Davi. Deus queria poupar Davi da sua confiança própria. Deus queria poupar Davi do orgulho que vem da abundância dos recursos, que no caso Davi era rei e tinha muita abundância de recursos. Aí Deus diz para Davi: Davi, não levante o censo, não conte os seus homens. Pastor, que bobeira, qual que é a importância disso? A importância disso está que a sua confiança não deveria estar nos recursos deste mundo, mas a confiança de Davi deveria estar na fidelidade de Deus, porque foi Deus que o chamou do meio dos seus irmãos, lá através do profeta, Deus que tirou do meio das ovelhas e o colocou como rei de Israel, foi Deus que estava dando vitórias em cima de vitórias para Davi, e agora quando ele está grandão, cheio de vitórias, o reino grande, ele começa a querer contar as pessoas para ver, deixa eu ver, em que ponto que eu cheguei. Deus já tinha nesse momento, irmãos, dado provas históricas mais do que suficientes de que não eram os recursos de Davi e de Israel que venciam as guerras. Se você abrir sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo de número 7, você vai ver que Gideão, ele foi chamado para uma batalha que era impossível ser vencida aos olhos humanos. Aí, ele conseguiu, com muito esforço, arregimentar 30.000 homens para os seus exércitos, e ele chegou diante do Senhor e apresentou: Senhor, aqui está o meu exército, são 30.000 homens, vamos para a batalha. Era uma batalha difícil já com 30.000 homens, impossível aos olhos humanos de ser vencido. E daí Gideão chega com os 30.000 diante do Senhor, o Senhor olha esses homens que estavam prontos para a batalha, e Deus disse para Gideão: Gideão, é muita gente, faz uma peneira aí, faça uma seleção. Eu não quero tais e tais pessoas, aqueles que forem tímidos, aqueles que forem covardes, aqueles que forem medrosos, pode dispensar. E Gideão fez a peneira que Deus pediu, saiu 12, saiu 20, sobraram 10.000 homens. 10.000 homens, e aí o Gideão já, meu Deus, com 30 já estava difícil, agora com 10, mas tudo bem, 10. Deus mandou selecionar, então aqui provavelmente está a nata. Deus olha para Gideão e fala: Gideão, muita gente ainda, faz outra peneira. E eu sei que no final das contas ali sobraram quantas? 300 pessoas. E não eram espartanos não, 300. Gideão então olhou para esse exército de 300 pessoas e disse: Senhor, como?
De que jeito? 300! Deus disse a Gideão: Gideão, você entenderá que não é por força humana, mas é pela minha força. E a Bíblia diz que os 300 homens de Gideão venceram todo o exército inimigo inteiro, sem lutar. Por quê? Porque do Senhor é a guerra. Às vezes o Senhor quer que nós saibamos exatamente isso, que não são os nossos recursos o segredo do nosso sucesso, que não é a quantidade do dinheiro que a gente tem na conta que nos traz estabilidade, que não é o emprego maravilhoso que Deus nos deu, porque sim, claro, foi Ele que nos deu, mas não é esse emprego maravilhoso que Ele nos deu que nos garante esse bem-estar cotidiano. O que nos garante o bem-estar, uma vida leve, íntegra, reta, é a fidelidade de Deus que nos sustenta de pé, é a fidelidade de Deus que nos mantém firme, é a graça de Deus que nos coloca em segurança, porque como diz a palavra, Deus é bom, e Ele é fortaleza no dia da angústia, conhece e reconhece todos aqueles que nele confiam. É isso que nos dá segurança. Por isso, Davi, não levante um censo, porque esse censo vai orgulhar o seu coração, esse censo vai ensoberbecer você, Davi. Você vai começar a ver tudo aquilo que você tem, e você vai se esquecer de quem foi que te deu. Então não faça o censo. Mas um dia, Davi resolveu levantar esse censo. E aí a Bíblia diz que o pecado de Davi começou. Porque Deus tinha dito muito claro, não levante o censo, e ele decidiu levantar. Um dia Deus disse, não conte quantos homens você tem, e ele decidiu contar. E aí o texto que nós lemos, 2 Samuel 24, a partir do versículo 10, é quando Davi acabou de contar os homens, acabou de fazer esse censo, e aí quando ele acabou de fazer o censo, a gente diz, a ficha caiu. O que é um termo bem antigo, os mais jovens não sabem o que é a ficha caiu, porque não usam orelhão. Não usaram orelhão, a gente também não usa mais. Mas vocês entendem a expressão, né? A ficha caiu. Ele reconheceu que acabara de pecar contra Deus. Pequei contra Deus. Senhor, eu fiz. Versículo 10. Senhor, eu fiz, eu não devia ter feito, eu sei que não foi certo, eu fiz algo que o Senhor não queria que eu fizesse e eu estou profundamente arrependido. E aí entra a faceta de Deus que nós não estamos acostumados. Aí entra o Deus da justiça. Deus olha para Davi e diz assim, Davi, te darei 3 alternativas. Imagine estar colocado nessa condição em que Davi é colocado nesse momento, meus irmãos. Se arrependeu, disse para o Senhor, não devia ter feito, fiz, me arrependo. Deus diz, ok Davi, te perdoo, mas eu vou te dar como consequência do seu erro 3 alternativas. Eu vou deixar você escolher entre 3 alternativas, eu te perdoo, mas as 3 alternativas são, primeiro, 7 anos, como algumas Bíblias dizem, 3 anos, talvez na sua Bíblia esteja escrito 3 anos e não 7, na verdade, há uma dúvida sobre o número real aqui, por quê? Porque nos textos massoréticos, que são os textos mais antigos, dizem que eram 3, nos textos mais recentes, de tradução mais recente, diz que é 7, em algum momento da tradução, do texto original, para as outras tradições, houve uma alteração. Tudo indica que o número mais correto é o número 3. Mas como nos textos mais antigos diz essa diferença, a gente não sabe se é 3 ou se é 7. Mas na verdade isso não tem muita importância. Eu só disse isso para você entender o porquê que em algumas Bíblias dizem que são 7 e algumas outras Bíblias dizem que são 3. Na tua Bíblia está 3 ou está 7? A minha aqui está 7, mas eu sei que na NVI está 3, na NTLH está 3, na NVT está 3, na Revista Atualizada está 7, na Revista Corrigida está 7, então por isso a diferença aqui, ok? Mas é só para esclarecer a diferença. Mas vamos lá as alternativas que Deus dá para Davi. Davi, você quer 7 ou 3 anos de fome sobre a tua terra? Você quer ser perseguido 3 meses por todos os seus adversários? Ou você quer 3 dias de praga contra Israel? Escolhe. Se eu sou Davi, eu falava, não tem uma 4ª alternativa? Hã? Nenhuma das alternativas não é uma escolha? Não dá para ser nenhuma. E aí, a partir daí, nós vamos descobrir aqui características de Davi que o fazia um homem segundo o seu coração. Você já entendeu que um homem segundo o coração de Deus não é um homem que não peca, que não erre, que não se equivoque.
Mas então, o que faz de Davi esse homem segundo o coração de Deus? E a primeira lição que nós aprendemos aqui com Davi é que ser uma pessoa segundo o coração de Deus significa ser uma pessoa que se submete à disciplina. Ser uma pessoa segundo o coração de Deus é ser uma pessoa que se submeta à disciplina. Na nossa primeira reflexão, nós falamos que as pessoas que são segundo o coração de Deus são pessoas que reconhecem os seus erros. E a primeira característica que Davi demonstra aqui nesse texto é que, embora ele reconhecesse e assumisse os seus erros, Davi também era uma pessoa que se submetia à disciplina, não como alguém resignado, não como alguém que não tinha para onde recorrer, tipo quando você fala para o seu filho, faz isso, ele, eu vou fazer, mas eu não queria fazer. Ou então você fala, faz isso, não faço, eu vou te bater. Tá bom, eu vou, mas eu queria não ir. Davi não é esse tipo de filho, que obedece de forma resignada, que faz só porque não tem aonde correr, não. Mas ele é alguém que se submete à disciplina porque ele confia no caráter misericordioso de Deus. O que significa que Davi conhecia muito bem o seu Deus. A resposta de Davi, meus irmãos, eu quero que você deixe a tua Bíblia aberta e vai olhando aí no texto bíblico. A resposta de Davi é algo que para mim é extraordinário. Quando Deus faz essa proposta de Davi, ele responde de uma maneira muito interessante e que traz lições para o nosso coração hoje. Davi diz assim, olha a escolha de Davi, muito diferente da escolha que eu faria. Davi olha para Deus e diz, eu escolho cair nas mãos de Deus e não na mão das pessoas. Eu escolho cair nas mãos de Deus e não na mão das pessoas, por quê? Porque Deus é misericordioso e as pessoas não são, você já percebeu isso? A gente é duro na queda, não é? É melhor cair nas mãos de Deus do que cair na mão das pessoas. Essa é a resposta de Davi. E essa resposta demonstra que ele conhecia muito bem o caráter do Deus que ele tinha. Aqui é interessante porque cair na mão dos homens era tanto passar perseguição por parte dos inimigos, quanto fome. Essas eram as opções. Fome ou ser atacado pelos inimigos seria cair na mão dos homens. Por que fome? Embora fosse Deus que iria enviar, por que a fome cairia na conta das pessoas? Mas não é Deus que vai enviar a fome, então não seria cair na mão de Deus, não seria cair na mão das pessoas, seria cair na mão de Deus, porque não é Deus que vai mandar a fome. Mas presta atenção num detalhe, em época de fome, quem sofre com a fome? Os poderosos ou os mais simples? Em época de fome, os pobres é que sofrem, não os poderosos. Preste atenção para você não entender. 3 anos de fome era a alternativa. Quem passa fome, rico ou pobre? Os pobres. E a dor da fome é justamente essa, que a comida falta na mesa dos mais simples, não na mesa daquele que tem fartura. A fome chega primeiro no quintal e na mesa dos mais desamparados, dos excluídos, dos marginalizados, das pessoas que pouco têm. A fome chega primeiro para quem não pode depender de si mesmo. E Davi tinha uma clareza disso no teu coração. A ideia de Davi é, se eu escolher a fome, eu posso até não passar fome, porque eu sou rei. Se eu escolher a fome, o meu palácio não vai passar fome, pelo menos num instante, no primeiro momento, talvez em nenhum momento. Mas se eu escolher a fome, embora o meu palácio não passe por fome, o povo inocente, o povo frágil, o povo pequeno, esse sim será prejudicado, porque onde falta primeiro é na casa de quem tem muito pouco. Então Davi fala, não, eu não quero a fome, porque a fome não vai me atingir, vai atingir os mais simples. Você pode ver na prática, meus irmãos, guardadas as devidas proporções, na prática funciona mais ou menos assim, o pobre consome muito pouca água, mas se faltar água, vai faltar água na casa dele. É ou não é? Na casa de muitas vezes de quem tem piscina, hidromassagem, que precisa de mais água, demora mais chegar a falta de água lá. Na casa do pobre, chega antes. Se faltar energia, o pobre é o que consome menos energia. Mas falta primeiro energia na casa dele. Porque na casa que tem muito recurso, demora a faltar. Isso se faltar.
Faltou comida no mercado, a gente viveu a pandemia. O que muitos fizeram? Estocou, gente estocando papel higiênico. Prateleira de papel higiênico. E o pobre que não tem aonde recorrer? Ele vai estocar o quê? Para estocar ele tem que comprar. Ele vai comprar para estocar de que jeito? Então a ideia é essa. Faltou comida no mercado, o rico se abastece, o pobre não tem aonde recorrer. E Davi era um homem tão sincero diante de Deus que ele diz: não, isso está errado, Senhor. Eu não vou pagar preço nenhum se eu escolher a fome, e o povo é que vai pagar um preço do pecado que eu fiz. Então a fome não. Ele já descartou essa alternativa. Segunda alternativa, perseguição dos adversários. E a resposta de Davi é: também não. Perseguição dos adversários também não, porque os adversários eles matam sem misericórdia. Eu prefiro cair nas mãos de Deus. Olha a consciência de Davi, meus irmãos. Deus está punindo Davi, e Davi sabia que Deus era misericordioso. Eu fico pensando, como é que alguém que está sendo punido consegue olhar com um olhar de misericórdia por parte de quem vai ser o seu algoz? Vou traduzir. Como que alguém que está recebendo a chibata pode olhar para o cara que está batendo, dizendo para ele: nossa, mas eu sei que você é misericordioso. Vamos ilustrar isso aqui? Crianças, quando estão sendo disciplinadas, o que as crianças dizem? Eu tenho uma criança pequena em casa. Eu não gosto mais de você. Eu vou fugir dessa casa, porque nessa casa ninguém me ama. Você coloca um menino de castigo, ele olha para você e fala o quê? Eu não sou mais o seu amigo, eu prefiro a mamãe. Ou o papai, depende de quem está punindo, né? Porque é exatamente isso. Crianças, quando estão sendo disciplinadas, elas entram em crise em relação ao seu amor com o amor dos seus pais. Não, se o senhor me amasse, o senhor não me batia, o senhor me odeia, então eu também não te amo mais. Se for adolescente, aí você sabe que as conversas ficam mais atenuadas ainda, né? Não vou nem citar, porque tem muito adolescente aqui, né? Mas Davi não era uma criança. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Ele conseguiu olhar com os olhos, olhar para Deus, sabendo que estava sendo repreendido, e ao mesmo tempo ver em Deus olhos de misericórdia. Senhor, eu prefiro ser punido por ti, porque eu sei que tu és misericordioso. Eu aceito a disciplina do Senhor, porque a tua disciplina será ministrada a mim em amor. Eu prefiro cair nas tuas mãos, porque tu és um Deus bom e generoso, do que cair na mão das pessoas que não têm misericórdia. Olhar para Deus mesmo quando nós não entendemos o que é que Ele está fazendo das nossas vidas. Confiar que Ele sabe o que está fazendo. Olhar para Deus mesmo quando as circunstâncias não nos são favoráveis. Olhar para o Senhor, meus irmãos, mesmo quando Ele está nos disciplinando. E não duvidar em momento algum que o seu caráter é íntegro e justo e sabe o que é melhor para nós. É isso que fazia de Davi um homem segundo o coração de Deus. Ele está sendo punido pelo seu pecado, mas ao mesmo tempo ele sabe que Deus é bom e misericordioso, e aquilo que Deus está fazendo é porque Ele precisa fazer. Esse talvez seja o nosso grande desafio, meus irmãos. Olhar para Deus hoje, mesmo que as circunstâncias não sejam assim tão favoráveis, e lembrar que Ele não mudou. Lembrar que o seu caráter continua permanecendo o mesmo. Como diz o apóstolo Tiago, Deus é aquele em quem não há sombra e nem variação de mudança. Como diz o próprio apóstolo Paulo, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ainda que o Senhor esteja disciplinando você, ainda que Ele esteja permitindo que você esteja passando por uma situação que você não esteja gostando de enfrentar, a misericórdia dEle há de se manifestar na sua vida. E você, em algum momento, vai descobrir que Deus é bom. Deus é bom. Mesmo em meio à sua luta, mesmo em meio à sua provação, mesmo em meio a esse momento difícil. Pode ser que você esteja colhendo consequências do seu pecado, mas se Deus está permitindo, Ele sabe o que é melhor para você. Há pessoas que estão sofrendo por causa das consequências dos seus pecados. Embora você tenha pecado, embora você esteja colhendo as consequências, porque Deus não tira as consequências do nosso pecado. Você já percebeu isso? Ele perdoa, Ele é justo, Ele é fiel, mas Ele não tira as consequências do nosso pecado. Por que Deus não faz isso?
Por que quando eu peço perdão e eu estou arrependido e eu apareço diante de Deus com o meu coração quebrantado e contrito, por que Deus então não me livra das consequências? Sabe por quê? Primeiro, porque Deus leva o seu pecado muito a sério. Pode ser que você não leve o seu pecado tão a sério, mas Deus leva o seu pecado muito a sério. O John Stott, naquele livro chamado A Cruz de Cristo, diz que Deus leva o pecado a sério porque Ele leva o homem a sério. Se Ele não te levasse a sério, Ele não teria morrido por você. Ele veio cumprir com o seu papel no mundo de ser o Salvador, mesmo passando pela agonia da dor, Ele não arredou o pé da cruz, foi até o fim, porque Ele leva a humanidade a sério. Mas a humanidade tende a não levar o seu pecado a sério. Você leva muitas vezes o erro dos seus filhos a sério. Por quê? Porque você leva o seu filho a sério. Você não quer que ele se torne um qualquer um. Você quer que o seu filho seja um homem de Deus. Você quer que a sua filha cresça e seja uma mulher de Deus no futuro. Então você o exorta, o corrige. Você leva o pecado, o erro do seu filho a sério. Você não é daquele tipo de pai que fala, não é nada não. Para, não. Você leva o pecado e o erro do seu filho a sério porque você quer que ele se torne uma pessoa de bem. Deus leva o nosso pecado a sério, porque Ele nos leva a sério. Ah, mas eu estou colhendo as consequências dos meus erros. Sim, vai colher mesmo. Então por isso que é melhor não pecar do que pecar, se arrepender e mesmo sendo perdoado, ter as consequências. Deus é misericordioso, mas Ele não tira as consequências do nosso pecado. Davi tinha um coração submisso à disciplina. Por quê? Porque ele sabia que Deus é bom. Ele sabia que Deus é justo, mas que também Ele era amor e misericórdia. Davi conhecia o caráter de Deus. E nós? Muitos crentes enfrentam provações sem esperança. Muitos de nós enfrentamos as nossas lutas sem fé. Muitas vezes não porque as provações são duras demais, não porque muitas vezes elas são difíceis demais, não porque elas são humanamente impossíveis de serem vencidas, mas porque a gente desconhece o caráter de Deus. A gente conhece o Deus do David Leonardo, a gente conhece o Deus do pastor Luciano Subirá, a gente conhece o Deus do Cláudio Duarte, que faz até a gente dar risada, mas e o teu Deus? E a tua experiência com Deus? O caráter de Deus sendo revelado em você, onde é que está? A maior arma que nós temos diante da prova não são os recursos que esse mundo pode oferecer ou que nós mesmos temos. Mas a maior arma que nós podemos ter no momento da prova é o conhecimento do caráter de Deus. Porque esse conhecimento do caráter de Deus nos dará a fé necessária, a esperança necessária, a força necessária na hora da adversidade. E essa é a primeira lição que nós aprendemos com Davi. Caia nas mãos de Deus e não nas mãos do homem, porque eu sei quem Deus é. Eu sei que Ele é justo, mas eu também sei que Ele é misericordioso. Eu prefiro cair nas mãos de um Deus que eu conheço, do que na mão desse povo, que é incrédulo e terrível como eu. E eu não sei o que eles são capazes de fazer, então eu quero a mão de Deus. Segunda lição que nós aprendemos aqui, é que Davi tem um coração sempre pronto para obedecer. E pessoas que são segundo o coração de Deus, são pessoas que têm esse coração, que tem um coração sempre pronto a obedecer. Olha o versículo 18, dá uma olhada na sua Bíblia aí, versículo número 18. A partir do versículo 18, o Gad vem ter com Davi e diz para ele: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna. Davi então recebeu essa palavra de Gad e fez como Deus o havia ordenado. Irmãos, e tem um caos aqui em Israel, porque se você prestou atenção no texto, a praga que Deus disse que enviaria, ela veio e veio arregaçando. Quantas pessoas morreram? 70 mil pessoas. Lembrando que se contava a cabeça apenas do homem. E aí depois de 70 mil mortos, Deus teve misericórdia. E a expressão que está na minha Bíblia aqui é que Deus se arrependeu. Qual que é o significado da palavra Deus se arrependeu? Exatamente isso, Deus teve misericórdia. Arrepender-se no caso de Deus não é um arrependimento moral, ok? Significa, tornou atrás numa decisão de justiça para fazer valer a misericórdia. Ele está executando justiça, Deus se arrependeu. Ele voltou atrás com a justiça para resolver exercer a sua misericórdia. Não é um arrepender-se moralmente. Deus se arrepende praticamente. Deus não se arrepende por ter, errado, se equivocado. Não.
Ele se arrepende no sentido de, eu vou deixar de executar a justiça que eles merecem, para executar agora a minha misericórdia. Por quê? Porque se não for assim, as pessoas não vão aguentar. Se eu continuar exercendo a justiça que eles merecem, eles não vão suportar, então eu me arrependo, eu vou usar a misericórdia. Não é exatamente isso que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, no capítulo 10, ele diz, não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, que juntamente com a tentação dá o escape. Deus é fiel, irmão. Deus não permite que você e eu passemos por mais do que nós podemos suportar. Então está doendo? Sinal que você aguenta ainda. Sinal que você aguenta. Ah, mas eu não suporto mais. A gente diz isso o tempo todo, né? Eu mesmo digo isso o tempo todo. Isso não é verdade. Primeiro porque você está falando na perspectiva de alguém que ainda está suportando. Porque se você ainda teve fôlego para dizer, eu não suporto mais, é porque você está suportando. Porque quem não está suportando já foi, não está aqui para falar. Tá? Então quando a gente diz, eu não suporto mais, já está na perspectiva de alguém que está suportando. Segundo, porque Deus sabe dos seus limites. E Ele não vai permitir, Deus é fiel, irmãos, Deus é fiel, Deus sabe cuidar de nós, Ele não vai permitir mais do que você suporta. Então aqui o texto diz que a praga vem, e quando a praga vai destruir, além daquilo que ela já destruiu, Deus disse para o anjo da morte, basta, chega. E isto acontece na eira de Araúna, na região, no campo de Araúna. Deus levanta então o profeta Gade, ele vai até Davi com a seguinte palavra, Davi, o Senhor mandou você oferecer. Davi, você sabe quantas pessoas morreram até aqui, você sabe. O Davi, meus irmãos, tinha plena convicção de quantos do seu exército ele teve baixa. Ele sabe quantos dos seus soldados morreu. Ele sabe que a sua nação está agora em prantos. Ele sabe de quantas mães perderam naquele dia os seus filhos. Quantos maridos perderam as suas esposas numa praga terrível. Davi está com seu coração choroso, quebrantado. Davi está com seu coração amargurado, abatido, entristecido, apertado, contrito. E ele sabe que a culpa é dele. Ele sabe que todas aquelas mortes são fruto do pecado dele. Aí Deus vem e diz para Davi, Davi, eu quero que você me adore. Eu quero que você me adore. Por isso que eu digo que a gente não gosta muito dessa faceta de Deus. Cuidando de nós e ao mesmo tempo orientando, conduzindo, direcionando a nossa vida para o que deve ser direcionado. Nós não queremos um Deus desse. A verdade é que a gente não quer. Nós queremos um Deus mais complacente. Um Deus, sabe, mais humano. Mas esse Deus aqui é o Deus da Bíblia. Um Deus que sabe o que faz. Um Deus que é justo sem deixar de ser amor. Sem deixar de ser amor. Davi, eu quero que você me adore. Essa é a palavra que Deus diz através de Gade. Davi, eu quero que você me adore. Davi, eu quero que você pegue as suas coisas e vai me adorar. Vai construir um altar agora, Davi. E o texto diz que Davi obedeceu a palavra do Senhor. No momento da crise, ele não usa uma desculpa. Mas muitas vezes nós abrimos mão do nosso caráter diante de Deus quando estamos no momento da crise. Não é só Deus que não muda no tempo da crise, nós também não deveríamos mudar no momento da crise. As nossas convicções não podem ser deixadas de lado quando a situação difícil se avizinha, porque o certo continua sendo certo, mesmo que todo mundo esteja fazendo errado. E as nossas convicções não deveriam mudar quando a nossa circunstância muda. Sabe por quê? Presta atenção. Porque a adversidade não é desculpa para vendermos a nossa alma, irmãos. O que o ditado popular fala? Que a ocasião faz o... sou eu que sou velho assim? A ocasião é que faz o ladrão. Ah, bom, pensei que você não tinha ouvido. Eu falei, gente, que mundo que eu tô. A ocasião que faz o ladrão. Qual que é a mentalidade por trás desse ditado popular? A ocasião que faz o ladrão. A ideia é que, dependendo da circunstância, há a possibilidade de uma certa legitimidade para atos errados. A ocasião é que faz o ladrão. Há uma certa legitimidade para
prejudicarmos o outro. A linha aqui é tênue, mas eu posso fazer errado na vida de Samuel e isso ser legítimo dependendo da situação, segundo esse ditado popular. Por quê? Porque chega a hora que eu preciso pensar em mim. A gente diz, mas eu precisei. Eu só fiz porque eu estava precisando muito. Se você estivesse na minha pele, você entenderia o porquê que eu fiz. No momento de crise, os momentos de crise são para nós justificativa para fazermos aquilo que desagrada a Deus. Eu não preciso entrar em detalhes aqui para você reconhecer isso na sua própria vida, momentos assim, em que você já se sentiu tentado e que talvez você já até caiu na tentação de fazer algo errado, de prejudicar alguém, porque estava vivendo um momento difícil. Não vou ficar entrando em detalhes aqui. Davi estava vivendo um momento difícil, de dor, de lágrimas, mas Deus mandou? Então tá bom, eu faço. É isso que o Senhor quer de mim? Então tá bom, eu vou. Deus quer que eu adore? Então eu vou te adorar. E Davi vai adorar a Deus. Note a lição que Davi está nos ensinando aqui, meus irmãos. Davi, o seu pecado trouxe consequências sobre a sua vida e sobre o povo. Mas não é uma dessas consequências você deixar de estar na minha presença. Presta atenção. Davi, você está recebendo as consequências do seu pecado, mas não é consequência do seu pecado você sair da minha presença. Qual que é a nossa mentalidade, meus irmãos? Pequei, estou em pecado, então eu não posso entrar na presença de Deus. Eu pequei, eu caí, então eu não posso mais entrar na presença de Deus. Essa é a nossa mentalidade, sim ou não? Às vezes você evangeliza alguém e a pessoa diz assim, não, quando eu mudar algumas coisas na minha vida, aí eu vou para Jesus. Não, espera mais um pouco, eu tenho que acertar alguns detalhes, ajustar algumas coisas, deixar alguns pecados, depois eu vou procurar Deus. Não, espera eu resolver mais alguns problemas, e aí eu vou para a igreja, aí eu vou louvar a Deus, ou qualquer coisa assim. A ideia é, eu pequei, eu não posso estar diante de Deus. Eu pequei, eu não posso estar na igreja. Ou então, o pior, isso é coisa de crente safado. Hoje eu não vou na igreja porque eu tive uma semana terrível. Eu não estou com cabeça para adorar a Deus. Essa dói. Quando eu recebo esse tipo de mensagem, eu já não respondo, porque senão vai que eu respondo aquilo que é da carne. Eu já mando o irmão caçar alguma coisa. Mas essa é a inclinação humana. Essa é a inclinação humana. A pior consequência dos nossos pecados não é aquela que vem do pecado, mas é aquela que vem do nosso próprio orgulho. Porque aí não é a consequência do pecado dizendo, é o teu coração orgulhoso falando. Não, eu não vou adorar, por quê? Porque eu pequei. Não, eu não vou na igreja, por quê? Porque eu estou em pecado. Quem sou eu? A gente usa assim, quem sou eu para querer adorar a Deus nessa situação? E a gente fala isso com um tom de humildade, é ou não é? Não, quem sou eu para... Quem sou eu para ir na... Não. Para dizer, tua bondade me seguirá, Não, quem sou eu? Olha o tom de humildade, né? Quem sou eu para ir na igreja depois daquilo que eu fiz? Não, quem sou eu? Quem sou eu para querer, falar de Jesus para alguém depois daquilo que eu fiz? Quem sou eu? Essa é a lógica humana, mas não é a lógica bíblica. Por quê? Porque na lógica bíblica funciona assim, se você olhar de fato para a sua vida, para quem você é, quem é você para louvar a Deus? Vamos pensar na tua vida, você não cometeu nenhum pecado específico, daqueles que a gente, porque não existe isso, né, pecadinho, pecadão, né? A gente faz esse negócio na nossa cabeça, né? Mas você está de bem com Deus, bem entre aspas, né? Você está em condição de louvar a Deus? A gente deveria falar, quem sou eu o tempo todo? Porque quem somos nós? O salmista diz que nós somos como a erva que cresce, o vento bate, ela murcha, cai, seca e não se sabe mais para onde vai. O profeta diz que as nossas iniquidades são como pano de imundícia diante de Deus. Quem sou eu? Deveria ser algo apregoado na nossa vida o tempo todo, porque nós não somos nada. Mas Deus diz, mesmo você sendo nada, pela graça você é bem-vindo. Sois bem-vindos. Você não é nada, mas pela graça você é bem-vindo. Então venha. Para de ficar usando de desculpa para não vir. Venha. Porque não é
uma consequência do pecado você deixar de adorar a Deus. Isso é uma coisa que o diabo quer que você faça, e que muitas vezes o seu orgulho faz com você. Por quê? Porque você não quer reconhecer que você errou, você não quer muitas vezes assumir a consequência dos seus erros, você não quer receber o julgamento dos olhares das pessoas que são tão terríveis quanto você, e aí porque você se esconde atrás do seu orgulho e diz, não, eu não vou para a igreja, não, eu não vou adorar a Deus, não, eu não vou falar com Deus, porque quem sou eu? Não é por causa do teu pecado, é por causa do teu orgulho. Davi está em pecado, olha o problemão que ele resolveu, que ele arrumou para o seu povo. A Bíblia diz que um dia um publicano entrou no templo e ele não tinha coragem de olhar para cima. Ele não tinha coragem de se aproximar diante do altar do templo. Tudo que aquele publicano fazia, Jesus disse que era bater no peito e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Jesus disse para os seus discípulos no final daquela história, que em verdade vos digo, que aquele publicano saiu daquele templo justificado. Ele saiu justificado porque Deus tem prazer em receber pecadores arrependidos. Mas o coração orgulhoso que diz, quem sou eu? Não vou. Já era, ok? Aí Deus diz, Davi, eu quero que você me adore. Davi vai adorar, porque você precisa saber que o seu pecado não rompe com a nossa amizade, Davi. Davi, eu quero que você me adore, porque você precisa entender que o seu erro não rompe com o nosso relacionamento. O seu erro não faz com que você rejeite a minha presença. Davi, eu te amo e eu quero que você me adore porque eu te amo. Meu irmão, o teu pecado não rompe com o teu relacionamento com Deus, mas ele pode vir a romper se você continuar se escondendo atrás do seu orgulho e não se arrepender. Davi, o seu pecado, o seu erro não rompe com o amor e o sentimento que eu tenho por você, então vem e me adore. E Davi, que tinha um coração pronto para obedecer, e que não se escondia atrás das circunstâncias difíceis, ele obedece a Deus, porque sabia que Deus tinha o melhor para ele. Irmãos, prontidão em obedecer a Deus, é isso que faz uma pessoa ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Se Deus não quer que eu minta, eu não minto. Ah, por quê? Porque eu sou da igreja presbiteriana renovada. Não, porque Deus é contra a mentira. Ah, mas Deus não quer que eu minta, mas a situação está muito difícil para o meu lado. Não minta. Se Deus quer que você não prejudique o seu próximo, então você não vai fazer isso, não vai prejudicar o seu próximo. Obediência a Deus em tudo. O Salmo de número 15 é belíssimo, belíssimo, mas ao mesmo tempo ele é duro. No Salmo 15 está escrito assim, que aquele que habitará no tabernáculo do Altíssimo e morará junto com o Onipotente, é aquele, dentre outras coisas, que jura com dano próprio e não muda o seu juramento. Ou seja, é alguém que se compromete a fazer alguma coisa, e mesmo que lá na frente represente algum prejuízo, ele não mude, porque ele falou que não ia fazer. Vou explicar em miúdos. Você já se arrependeu de ter combinado uma coisa com alguém e você fez o que você tinha combinado só porque você tinha falado, porque senão você não faria? Já combinou e se arrependeu de ter combinado, mas mesmo assim você cumpriu porque a tua palavra estava em jogo? Davi é uma pessoa assim. Davi é assim. Eu falei, então eu vou fazer. A Bíblia não diz, no livro de Provérbios, que é melhor não votares do que votares e não cumprires. Por isso que o autor de Provérbios diz, por isso sejam poucas as tuas palavras, pois Deus não terá por inocente o tolo que fala muito e pensa pouco. Está na Bíblia isso aqui, viu? Está na Bíblia isso aqui. Davi tinha essa consciência, por isso ele era obediente, mesmo em meio à crise. No meio de todo aquele prejuízo, Deus disse, me adore. Davi foi e adorou. E finalmente eu vou terminar, você que está com fome, já vai para casa, calma o coração. Última lição, para a gente encerrar. Uma pessoa segundo o coração de Deus, terceira lição, é uma pessoa que não adora por conveniência, que não adora por facilidade, mas uma pessoa segundo o coração de Deus é uma pessoa que está disposta a pagar o preço de uma vida na presença do Senhor. Eu sei que é longo, mas você vai entender daqui a pouco. Eu acho esses versos um dos versos mais lindos da Bíblia, por isso que na minha Bíblia está grifada com letras garrafais. Na minha opinião, é um dos versos mais lindos da Bíblia, verso de número 24. Está com a sua Bíblia aberta aí? Dá uma olhadinha no verso 24. Coloca aqui, Carol, por favor.
Olha o que acontece quando Davi vai na eira de Araúna, com a missão de estabelecer ali um altar e adorar a Deus. Ele chega diante da eira de Araúna, Araúna é uma pessoa, ok? E Araúna diz para o rei assim, versículo 24, o que o rei quer aqui? Estou parafraseando. O que traz o rei aqui diante das minhas terras? Imagine a honra do sujeito recebendo o rei na sua terra. O Araúna pergunta, o que o rei quer comigo? E o rei diz, Araúna, eu vim comprar a tua eira, vim comprar a tua terra. Porque a eira foi aonde o anjo da morte parou de estender a praga. Ele parou sobre a eira de Araúna. Então eu vim aqui comprar a tua eira, porque aqui eu vou fazer um altar para adorar o Senhor. E Araúna faz exatamente o que uma pessoa que está absolutamente honrada de receber um rei faria. Ele diz o quê? Rei, use o que o senhor quiser, rei. Não, que não é comprar. Se o senhor quer a minha eira, então fique com ela. Se o senhor quiser os meus bois para oferecer em sacrifício em holocausto ao senhor, pega os bois, pega os cabritos. Se o senhor precisar de qualquer outro artigo para o sacrifício, pegue. Aqui é minha propriedade e na minha propriedade o rei não paga nada. Porque só no mundo doido que a gente vive, olha, eu não sei vocês, mas eu acho que o mundo que a gente vive é um mundo, no mínimo, muito esquisito. Porque, normalmente, quem tem muito é quem não precisa pagar nada. Vou explicar. Você recebe, vamos pensar, você tem um estabelecimento comercial de sucesso, um restaurante, e aí você vai lá no teu restaurante, um ator muito famoso, um youtuber, um influencer, um cara famosão, e ele chega no seu estabelecimento comercial, em tese, você vai dizer assim, hoje é por conta da casa. Não, por favor. Sua presença abrilhanta muito o meu estabelecimento. Não é assim? Não, aqui é por conta da casa. Não precisa pagar nada. Pessoas famosas, pessoas ricas, muitas vezes vão em alguns lugares e recebem exatamente essa conversa. Não, aqui é por conta da casa. Só pelo fato de você ter vindo no meu humilde estabelecimento, não é por conta da casa, porque a tua presença brilhanta. Posso só tirar uma foto com você e basta, tá pago. Não importa quanto você gastou, é por conta da casa. Mas daí agora vai lá no mesmo estabelecimento um pobrezinho que não comeu desde semana passada. Tem um prato de comida. Não, vai embora. Agora é a hora dos clientes, depois você volta. Depois eu vejo o que eu tenho para você. Vai embora. É ou não é assim? Você pode até torcer o nariz e falar que não, e faria diferente, mas no geral, é assim que funciona. É assim que funciona. Esse é o mundo que a gente vive. O que tem cada vez mais, e o que não tem até uma música que fala, né? Eu só quero educar meus filhos, tornar um cidadão com muita dignidade, eu quero viver bem, quero me alimentar, mas com a grana que eu ganho, não dá nem para melar. Mas o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe, o de baixo desce. Bom. Teologia pura isso aí. Aos mais novos que não conhecem o grupo As Meninas estão assim. Mas a galera final dos anos 80, 90, início dos 2000 sabe muito bem do bom. E eu tenho certeza que os mais novos vão chegar em casa para procurar essa música. Não faz isso agora, faz em casa. Tá? Teologia profunda essa música, meus irmãos. Coisa horrorosa, né? Então Araúna, né? Ele está com esse coração. Não, rei. Imagina, o senhor não vai. Não, na minha terra o senhor não vai pagar nada, capaz. Pegue o que o senhor quiser, é por conta da casa, ó rei Davi. Aí, olha só a facilidade. Olha a oferta. Olha a disposição desse sujeito. É tudo aquilo que eu queria que o Ney e o Bruno falassem para mim hoje depois do culto. Pastor, vai lá na Barelli, pastor. É por conta da casa. Fica a dica aí. Que ver minha esposa vai me matar. Olha a facilidade que está aqui diante do Davi, a disposição dele. Olha a conveniência.
mas Davi está vivendo um momento difícil, e daí ele ouve essa voz dizendo: pode fazer o que você quiser, rei, é teu. Serviria como um alento. Mas olha a maneira como que Davi responde, versículo 24. Olha assim, versículo 24. Não, eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus sacrifícios que não me custem nada. Eu vou ler de novo. Não, eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custem nada. Irmãos, olha que beleza! Ainda mais na nossa geração, que é a geração da conveniência, da comodidade, da facilidade. Eu não vou lá não, porque está tão gostoso aqui. Eu não vou lá naquela igreja não, lá é muito quente. Ou, não, eu não vou naquela igreja não, o ar lá é muito gelado, eu passo frio. Não, eu não vou participar daquele ministério, porque tem que ensaiar muito, eles demoram. Eu não vou, porque hoje tem um programa, sei lá, qualquer na televisão. Eu não vou, não sei o quê. É uma geração dos milindres, do nariz torto o tempo todo, das listas de queixas e nenhuma lista de proposta de mudança. É essa geração da conveniência. Olha, hoje para você tirar um camarada do conforto da casa dele, é difícil, irmãos. É difícil, tem que ser um negócio muito atrativo para dispor o camarada a sair do conforto da sua casa. Por isso que muitas igrejas abandonam a palavra de Deus para ir em direção do entretenimento, para ir em direção da atratividade. O culto tem que ser atrativo, a mensagem tem que ser atraente, o pastor tem que falar de um jeito assim, assim assado, porque não, ali tem um outro que fala muito melhor, então não. O dia que Jesus deu uma palavra dura para a multidão, a Bíblia diz que as pessoas raparam fora. E aí quando ele achou que os seus discípulos iam atrás, ele já até deu a bola para eles. Se vocês estão achando que a palavra é difícil, vai vocês também. E aí os discípulos, o Pedro, olha para Jesus e disse: mestre, aonde nós iremos, porque só tu tens palavras de vida eterna. Por mais que não seja fácil ouvir essa palavra, andar na tua presença, nós não temos outro caminho para ir, a não ser a tua presença. É o que Davi está dizendo aqui. Por mais que não seja fácil andar na presença de Deus, por mais que não seja fácil viver aquilo que é a palavra de Deus, fazer tudo que a Bíblia nos orienta, nós não vamos para outro lugar, porque nós não temos aonde ir. Deus é a nossa vida, Jesus é tudo para nós, Ele é a razão do nosso viver. Nós estamos aqui não porque o ambiente é gostoso, nós estamos aqui porque é aqui que a gente tem que estar. Jesus é tudo. Aqueles corinho antigo que dizia: Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado no meu peito. Jesus é tudo para mim. A gente precisava viver isso. Jesus é tudo. Davi olha e diz: eu não oferecerei para o Senhor algo que não me custe. Não é pela conveniência, não é pela facilidade, é pelo amor. O amor não mede sacrifícios, o amor não mede esforços. Davi está apaixonado por Deus, e por isso eu não quero oferecer a Deus nada que não me custe. Talvez nós colocamos muitas dificuldades no nosso ministério, justamente porque nos falte amor, nos falta paixão. Porque quando a gente está apaixonado por Deus, não, uma hora de ensaio não é nada, uma reunião de 1h30 não é nada, eu quero mais. Porque eu estou loucamente apaixonado por Deus. Eu não quero oferecer nada que não me custe. Eu quero oferecer porque eu tenho que oferecer. Eu tenho o meu coração a oferecer. Eu não vou oferecer algo que não me custe nada. Feche os seus olhos, vamos orar. Pelo amor de Deus, vamos orar. Oh, Jesus. Oh, Pai. Misericórdia de nós, ó Pai. Queria convidar você a pensar comigo por um instantinho. Eu quero orar junto com você. Como é que está aí a sua lista de prioridades? Como é que está? Sei que você faz muita coisa, eu sei que você tem muitos compromissos. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé para a gente orar juntos? Tem sido pesado para você servir a Deus? Está sendo mais difícil para você
servir a Deus do que fazer qualquer outra coisa, cuidado, esse pode ser um alerta de que alguma coisa pode estar errada na tua vida com Deus. Que a vida com Deus é uma vida leve. Davi está num problemão danado, recebendo a consequência do seu erro. Aceitou a disciplina que vem de Deus de forma humilde. Reconheceu o seu erro. Obedece a Deus em tudo. Disposição de obedecer a Deus. E ao mesmo tempo não quer nada de mão beijada. Não oferecerei ao Senhor aquilo que não me custe nada. Eu acho que a gente pode aprender com essas características na vida de Davi. O que você oferece ao Senhor, você oferece de que jeito? Quanto lhe custa? Porque se não estiver te custando nada, o porquê que Deus deveria receber o que você está dando? Como é que está o teu coração em relação à sua obediência a Deus? Semana após semana, Deus está falando para você deixar algumas coisas que você insiste em se agarrar. Você tem tido essa liberalidade de obedecer a Deus o tempo todo, ou você está continuando fazendo um monte de listinhas dizendo: quem sou eu? Eu preciso resolver isso na minha vida, depois eu vou para Deus. Não, eu preciso mudar isso aqui, depois eu vou para a igreja. Para de ficar ouvindo a voz do seu orgulho, ouve a voz de Deus dizendo: meu filho, a graça te abraça e ela te alcança, então vem, só vem. Vem como estás. Deixa Jesus entrar aí e mudar o que precisa ser mudado. Porque você vai adiar isso como se adia um compromisso qualquer. Você não vai mudar. Você não vai largar. Você não vai deixar de ser assim sozinho, não. Vem para Jesus. Estabeleça hoje diante de Deus, não de mim. Diante de Deus esse compromisso: Senhor, eu quero obedecer em tudo. Me ajuda a obedecer em tudo. E eu sei que eu só vou conseguir obedecer a Ti em tudo se eu estiver na Tua presença. Então me aceite. Eu quero estar na Tua presença. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, Deus, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, por muitas vezes nós colocarmos barreiras, dificuldades, impormos limites a tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Adiamos, ó Deus, a nossa decisão por Ti, como a gente adia qualquer coisa. Mas, ó Deus, eu quero orar, ó Deus, por cada um dos irmãos que estão aqui orando junto comigo, dizendo: Senhor, eu quero obedecer a Ti em tudo. Eu quero aceitar a Tua disciplina de forma submissa. Mas eu também quero oferecer a Ti aquilo que me custe. Deus, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor colocou aqui, ó Deus, pessoas aonde o Senhor derramou sobre elas dons e talentos que são somente delas. O Senhor colocou em cada uma dessas vidas para que, através desses dons e talentos, eles estabelecessem o reino de Deus. Eles alcançassem outras vidas, tivessem suas vidas transformadas para transformar outras vidas. Pai, mas as dificuldades, o pecado, as escolhas, os caminhos fizeram com que nós engavetássemos esses talentos. Mas nessa noite nós estamos aqui dizendo: Senhor, mesmo que nos custe, nós queremos tirar, ó Deus, tudo isso que nós escondemos, engavetamos, e usar para o louvor e para a glória do Seu nome. Quero, ó Deus, os nossos talentos, quero, ó Deus, os nossos ofícios. Queremos fazer o que fazemos para a glória do Senhor. Permita-nos, ó Deus, sermos usados. Deus, em nome de Jesus eu oro, pedindo que o Senhor desengavete agora, ó Deus, sonhos que foram por nós engavetados lá atrás, planos, desejos, metas, compromissos que um dia nós fizemos e nos esquecemos. Traz a memória, ó Pai, traz a memória, Senhor, e que daqui nós possamos sair para viver uma novidade de vida, na nossa vida, no ministério que o Senhor tem para cada um de nós, na nossa comunidade, na nossa família, na nossa história, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você crê?